Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu estou completando mais ou menos uns 14 meses de uma experiência que me fez muito bem a nível pessoal e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que foi isso para mim. Mas antes eu quero agradecer a HostGator por mais uma vez apoiar aqui o canal e permitir que o nosso conteúdo seja feito. Eles estão com a campanha Setembro Online rodando no momento que te dá 55% de desconto no serviço de hospedagem. É só você conferir no primeiro link aqui na descrição. Se você estiver buscando uma plataforma para criar o seu site, o seu blog, o seu fórum, algum tipo de conteúdo na internet, dá uma olhada aí nas ofertas da HostGator e apoie quem apoia a gente. Se por acaso você está pensando que esse vídeo aqui vai ser mais ou menos parecido com aquele do paradoxo das escolhas, você está certo. Vê que no vídeo recente que eu fiz sobre esse paradoxo das escolhas, eu tive um feedback incrível de talvez muito mais pessoas do que eu imaginava, dizendo que passavam pelos mesmos dilemas que eu passei. Foi reconfortante, de certa forma. Confesso para vocês, eu me senti mais íntimo da comunidade do DioLinux. Mas tem algo nessa história que eu não contei completamente, que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Há 2 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar de uma forma bem focada aqui no canal. E sem dúvida esses foram os anos de maior produção de conteúdo que a gente já teve. Isso nos abriu diversas oportunidades e permitiu que o projeto crescesse cada vez mais e mais, o que é uma coisa sempre boa. Fazer vídeos diários, como eu fiz nos últimos 2 anos mais ou menos, é algo muito mais complicado do que parece. Com o tempo eu acho que eu peguei o jeito, sabe? Meio que saí as coisas de uma forma mais automatizada. É como se eu tivesse virado uma máquina de fazer conteúdo, entre aspas. Isso me desgastou de formas que eu não consigo descrever exatamente, em vários sentidos, na verdade. Em algum momento eu cansei do YouTube, não sei dizer exatamente qual, eu cansei de falar sobre Linux. Por mais que nem sempre transpareça aqui no canal, eu tenho sim diversos outros interesses que, querendo ou não, ficavam meio que sufocados dentro desse conteúdo. Por mais que eu ame muito o mundo open source, ele me defina muito bem em relação a quem eu sou hoje em dia, especialmente profissionalmente, no fundo eu acho que eu estava um pouco descontente com a minha vida profissional ser baseada em ficar revendo as mesmas distribuições, vezes e vezes sequentes, com as mesmas interfaces, gastando mais tempo prestando atenção em como eu estava fazendo as coisas do que efetivamente fazendo as coisas, ou para que eu estava fazendo as coisas. Por exemplo, eu gastava muito tempo analisando cada ícone, cada comportamento de uma interface, me desgastando sobre esse tipo de coisa, perdendo tempo fazendo comparações lado a lado, medindo quase que como uma régua cada pró e cada contra, para no final do dia, independente de qual sistema eu escolhesse, eu fazia exatamente a mesma coisa com todos. Eu cheguei à conclusão que isso não era saudável para mim. Eu imagino que trabalhar em algo que você ama e faz por hobby deva ser o sonho de muitos. E eu não vou mentir, é maravilhoso, era o meu sonho também. Eu não sei exatamente o que seria de mim sem o DioLinux hoje em dia. Mas quando o hobby vira trabalho, é uma coisa que nem sempre as pessoas que dizem para você perseguir a profissão dos seus sonhos comentam. Você também precisa arcar com a pressão de fazer dele um local lucrativo para que supra todas as suas necessidades básicas, pelo menos. E isso muitas vezes quebra um pouco dessa magia, porque fazer porque você gosta já não é o único motivo e faz com que você tenha que tomar decisões diferentes às vezes. Nesse regime, como eu tinha comentado, eu passei 2 anos fazendo vídeos quase que diários. Apenas nos sábados eu acho que não tinha conteúdo e às vezes até nos sábados a gente fazia. Recentemente eu tive uma conversa com um agente do YouTube que me ajuda com o canal e eu cheguei à conclusão de que talvez fosse melhor para a minha saúde fazer menos conteúdo por semana. Por isso, aqui no YouTube eu reduzi os vídeos para segunda, quarta e domingo com a live de sexta-feira e na mesma semana eu já me senti melhor. Esses estão sendo meses maravilhosos, eu acho que deve ser o 2º mês que eu estou fazendo isso. Mas fez muita diferença para mim, sem dúvida. Eu me sinto muito mais contente com o resultado. Inclusive, essa pausa permitiu que eu pudesse produzir os cursos e material para o DioLinux Play, que foi uma coisa que me empolgou muito de novo. A questão é que mesmo essa redução não afetava necessariamente o tipo de conteúdo. Eu supostamente continuo falando da mesma coisa. Mas se você reparar nos últimos vídeos, que mesmo que de leve ali, o conteúdo deles trata mais sobre coisas e projetos a ser realizado que com qual sistema fazer, por exemplo.
Enquanto eu estava pensando em fazer um vídeo, eu me toquei que fazem mais ou menos 14 meses que algo novo entrou na minha vida. Algo que me deixou empolgado novamente com aquela mesma sensação de hobby que eu tinha há alguns anos atrás, que foi o novo canal que eu comecei na Twitch. E para você que não conhece muito bem do que se trata, eu queria te explicar porque eu me exilei do mundo Linux por lá, pelo menos em parte. A Twitch.tv pertence à Amazon. A maior parte de vocês talvez conheça a Amazon por causa dos servidores, dos livros ou de alguma coisa assim. Mas ela é uma empresa que atua em diversos ramos diferentes, incluindo a produção de conteúdo original e streaming através do Prime Video, por exemplo, que eu até já fiz um vídeo no passado aqui no canal fazendo a review do serviço. Acho que vale a pena você conferir se você tem curiosidade. E a Amazon também é dona da Twitch hoje em dia. A Twitch é basicamente uma plataforma de streaming de conteúdo. Para todo lado que você olhar, quando você entrar lá na Twitch, você vê lives, ao invés de vídeos estáticos, como a gente geralmente vê aqui no YouTube. Apesar de poder ser possível fazer upload de vídeo por lá também, não é exatamente assim que a plataforma quer que as coisas funcionem, aparentemente. Ela acabou se focando muito em streaming e lives de jogos, sendo o lar de transmissões oficiais de esportes, por exemplo. Mas tem muita gente que faz live de tudo que você puder imaginar por lá. A ideia inicial de criar um canal por lá era jogar todos os jogos no Linux que eu conseguisse e mostrar para as pessoas na prática que Linux pode ser um bom sistema para games também. E que na verdade grande parte das pessoas meio que só está mal informada, mas sem perceber eu acabei entrando em uma plataforma completamente nova com pessoas que têm um perfil e uma forma de pensar bem diferentes da que regularmente a gente vê no YouTube ou mesmo aqui no canal. Eu comecei a aprender a fazer as coisas por lá, bem noob mesmo, e a sensação de descoberta é incrível. Nunca tire a oportunidade de alguém descobrir algo novo, é o tipo de coisa que faz muito bem pra gente como ser humano. No meu caso, ver como o Linux poderia se incorporar com as ferramentas que os streamers geralmente usam, aprender a interagir com um público ao vivo pela internet, trazendo jogos geralmente como conteúdo ao invés de comandos no terminal, sei lá, criou uma separação muito interessante. E não que a gente não falasse de Linux, mas jogar Overwatch toda noite, praticamente nos últimos, 6 ou 8 meses, inclusive me focar um pouco no competitivo do jogo, me fez me conectar com uma série de pessoas que eu nunca teria me conectado de outra forma, que estava lá para me ver. Não necessariamente pelo jogo, pessoas que estavam lá porque se divertiam junto comigo, porque assim como eu, elas estavam tomando a live por lá como se fosse uma forma de distração, como se a live fosse aliviar o dia delas de alguma forma, onde a gente podia ouvir música juntos, podia conversar sobre assuntos diferentes, dar risada, sabe? Eu me arrisco a dizer, criar verdadeiras relações de amizade. A colaboração entre criadores de conteúdo na Twitch é muito mais direta e transparente do que no YouTube. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. É muito mais fácil você se conectar com outros criadores, pelo menos os de mesmo tamanho que você, aproximadamente. Eu conheci muitas pessoas que jogavam os mesmos jogos que eu, e a sensação que eu tenho é que todo mundo é muito mais bem-humorado por lá, não sei porquê. O canal da Twitch tem agora 14 meses, mais ou menos, e toda noite eu esqueço um pouco que eu falo tanto de Linux durante o dia, para colocar ele como uma plataforma para a minha atividade de streamer que eu venho desenvolvendo por lá. Isso não só aliviou a pressão aqui sobre a minha cabeça, como me fez perceber exatamente o problema de como a gente leva os assuntos relacionados a Linux em algumas circunstâncias. Por N vezes eu já vi pessoas discutindo sobre o que é melhor, o pior, com discussões bem acaloradas, focando muito no processo. E não que ele não deva ser importante também, mas muitas vezes a gente esquece da finalidade desse processo. E eu acho que eu simplesmente cansei desse tipo de papo, sabe? Na Twitch, Linux está presente nos próprios servidores que rodam a plataforma inteira. Então todo mundo que está streamando lá está usando Linux por tabela, às vezes sem saber. E também está presente no meu PC de streaming, que eu uso para rodar os games e tudo mais. As pessoas não estão lá pela tecnologia, e sim pelo que a tecnologia pode fazer. Ninguém se afastou do canal por eu utilizar Linux por lá, ao contrário do que acontece muitas vezes em relação a conteúdo. Aliás, eu acho que ninguém lá estava preocupado com o sistema operacional que eu estava utilizando. No fim, eu acho que eu passei a ver a Twitch como um local para uma interação humana, onde de forma geral as pessoas não estavam ali somente pela informação que eu era capaz de passar, mas
por mim como pessoa. Mas não me entenda mal, faz parte do negócio, é uma grande parte do YouTube que é baseada nesse tipo de coisa, mas quando você faz conteúdo educacional especificamente, muitas pessoas que estão ali só de passagem veem o conteúdo como um solucionador de problemas e não como a pessoa que está por trás desse conteúdo produzido. E eu acho que simplesmente eu senti um pouco de falta disso, do aspecto humano dessa conversa. Em parte, eu creio que seja justamente pelo fato de eu ter me sobrecarregado nos últimos 2 anos e as coisas terem ficado com qualidade, admito, mas um pouco automatizadas do meu lado. Mas 14 meses colocando o Linux em segundo plano toda noite, de segunda a sexta, me fez perceber algo que eu já sabia, mas que eu acho que eu, tinha esquecido de colocar em prática. O que realmente importa é o bem que você faz para as pessoas e o quanto você se sente bem consigo mesmo. Eu convido você para refletir sobre a forma com que você faz as coisas e se você está gastando tempo demais em escolhas que na verdade são superficiais, não só no mundo da tecnologia, esquecendo de criar verdadeiros laços com as pessoas. Eu estava percebendo que eu gastava tempo assim, me estressando muitas vezes pensando por que uma pasta não abria com uma determinada animação ou alguma coisa do tipo, sem esquecer que na verdade o que eu queria simplesmente era colocar um arquivo lá dentro. Bom, e claro, se você tiver tempo e quiser descansar a cabeça um pouco com a gente, conheça o meu canal na Twitch, tem live lá todo dia às 20 horas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar o seu acesso. Só você criar sua conta lá e seguir se você quiser. Eu quero agradecer todo mundo que me ouviu até o final. Eu espero que todos fiquem muito bem. Eu acho que eu finalmente me reencontrei como um criador de conteúdo. A Twitch tem sido um novo e divertido desafio, cheio de recompensas pessoais do tipo que não se pode colocar um preço. Eu acho que isso é a coisa mais legal. A gente se vê então no próximo vídeo ou na próxima live de sexta-feira, 19 horas aqui no canal, ou então daqui a pouquinho numa das lives lá da Twitch. Até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!